Por que alguns cristãos vão ficar na terra durante a tribulação? Imagine descobrir que você, como cristão, pode estar entre aqueles que enfrentarão o período mais terrível da história humana. Apocalipse revela algo chocante. Milhões de cristãos permanecerão na terra durante a grande tribulação. Você seria um deles? A resposta está escondida nas páginas de Apocalipse 7. E o que vou mostrar agora contradiz o que muitos pastores ensinam. Esta revelação mudou completamente minha visão sobre minha própria segurança espiritual. Apocalipse 7:9 descreve uma multidão incontável de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono de Deus, todos vestidos de branco, com palmas nas mãos. Uma cena gloriosa que muitos de nós já ouvimos antes. Mas espere. O versículo 14 revela algo perturbador sobre essas pessoas. Estes são os que vieram da grande tribulação, não apenas novos convertidos durante a tribulação, mas cristãos que já professavam fé antes. Mas eu pensei que todos os cristãos seriam arrebatados antes da tribulação. É exatamente isso que muitos de nós fomos ensinados. Essa ideia confortável de que todos os cristãos escaparão do período mais terrível da história. Porém, a Bíblia conta uma história diferente. Jesus mesmo nos advertiu em Mateus 24:9-13. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos tropeçarão, trairão e odiarão uns aos outros. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perceba que Jesus está falando com seus discípulos, pessoas que já o seguiam. Ele não está falando de incrédulos, mas de crentes. E ele deixa claro: muitos abandonarão a fé quando a perseguição vier. Em Lucas 21:36, Jesus diz algo que deveria nos fazer tremer. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Dignos de escapar? Isso significa que existe um critério, que nem todos os que professam o nome de Cristo serão considerados dignos. Essa é a parte que raramente é pregada nos púlpitos modernos. A parábola das 10 virgens em Mateus 25 reforça isso. Todas as 10 eram virgens. Todas representavam pessoas que aguardavam o noivo, Cristo. Mas apenas 5 estavam preparadas quando ele chegou. As outras 5 ficaram para trás. Agora, vamos voltar para Apocalipse 7. O texto diz que essa multidão lavou suas vestes e as alvejou no sangue do Cordeiro. Por que precisariam lavar suas vestes se já eram salvos? A resposta é perturbadora, porque muitos cristãos estão vivendo com manchas em suas vestes espirituais. Compromissos com o mundo, pecados não confessados, falta de santificação. E essas manchas podem custar caro. Em Apocalipse 3:4-5, na carta à igreja de Sardes, Jesus diz: Tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas disso. O vencedor será assim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Perceba, mesmo dentro da igreja, apenas algumas pessoas não contaminaram suas vestes. O que isso significa para nós hoje? Em um mundo cada vez mais hostil à fé cristã genuína, muitos já sentem o peso da perseguição começando. Este não é apenas um estudo teológico abstrato, é um chamado urgente para examinar sua fé agora. As escolhas espirituais que você faz hoje podem determinar se você enfrentará o período mais terrível da história humana ou será poupado dele. Existem 3 sinais claros na Bíblia que indicam se você está no grupo que permanecerá durante a tribulação. O primeiro está em Mateus 24:12-13. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O amor esfriado por Cristo é o primeiro sinal. Seja honesto. Seu amor por Jesus hoje é mais ardente que quando você se converteu ou esfriou com o tempo. O segundo sinal está em Apocalipse 3:15-16, na carta à igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão espiritual, essa zona de conforto onde você é cristão o suficiente para se sentir bem, mas não comprometido o suficiente para incomodar sua vida confortável. O terceiro sinal está em 2 Timóteo 4:3-4.
pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Isso não descreve perfeitamente nossa época? Cristãos buscando pregadores que digam o que seus ouvidos querem ouvir, em vez da verdade desconfortável da palavra? Isso explica a multidão de Apocalipse 7. São cristãos que antes da tribulação estavam vivendo uma fé comprometida com o mundo. Quando a tribulação chegou, foram deixados para enfrentar o período mais difícil da história humana. Mas aqui está a parte mais impressionante. Mesmo em meio ao sofrimento, eles não desistiram. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Finalmente levaram sua fé a sério. Em Apocalipse 7, 15-17, vemos o resultado final para esses crentes que passaram pela tribulação. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Esta é uma promessa poderosa. Mesmo para aqueles que passarão pela tribulação, há esperança. Mas a pergunta que você deve se fazer é: por que esperar até lá? Por que não lavar suas vestes agora? Por que não viver uma vida totalmente rendida a Cristo hoje, para que possa ser considerado digno de escapar dessas coisas terríveis que virão sobre a terra? O detalhe crucial em Apocalipse 7, que a maioria dos pastores nunca menciona, é este. Não é sua denominação, não é sua teologia perfeita, não é quanto você dá no dízimo que determina se você será arrebatado antes da tribulação. É a condição do seu coração, é seu amor por Cristo, é sua disposição de viver inteiramente para Ele, mesmo quando isso custa algo. Jesus disse em Lucas 21, 34-36, acautelai-vos por vós mesmos, para que não suceda que os vossos corações se sobrecarreguem com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois virá sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de escapar. Aqui está o que muitos não entendem. O arrebatamento não é tanto sobre escapar do sofrimento físico, mas sobre a condição espiritual. Os que serão arrebatados são aqueles que vivem em constante preparação, vigilância espiritual e santidade. Jesus comparou isso a um ladrão que vem à noite. Não saberemos o dia nem a hora, mas devemos estar sempre preparados. A história de Ló em Sodoma ilustra isso perfeitamente. Ele era justo, mas vivia comprometido com o mundo ao seu redor. Quando os anjos vieram para tirá-lo da cidade antes da destruição, ele hesitou. Teve que ser arrastado para fora. Sua esposa olhou para trás, revelando onde seu coração realmente estava. Muitos cristãos hoje são como Ló, tecnicamente salvos, mas tão apegados a este mundo que não estão prontos para deixá-lo. Agora, esta revelação não é para causar medo paralisante, mas um temor santo que nos leva à ação. Em 2 Pedro 3, 11-14, lemos: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por isso, amados, enquanto esperais estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Esta é a chave. Empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Não é sobre perfeição, mas sobre direção. Não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar e continuar. É sobre uma vida de arrependimento contínuo, de busca constante por santidade, de amor crescente por Cristo e pelos outros. O apóstolo Paulo tinha essa mentalidade. Em Filipenses 3, 12-14, ele diz: não que eu já tenha obtido isto ou já seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é a pergunta que você precisa responder hoje. Você está prosseguindo ou está estagnado? Seu amor por Cristo está crescendo
ou esfriando? Sua santidade está aumentando? Ou você tem feito as pazes com o pecado em sua vida? Estas não são perguntas teóricas. São questões de vida ou morte espiritual. São questões que determinarão se você estará entre os arrebatados ou entre aqueles que lavarão suas vestes na grande tribulação. Amados, a escolha é sua hoje. Apocalipse 7 nos mostra que Deus, em sua infinita misericórdia, ainda dá uma chance àqueles que são deixados para trás. Por que não decidir hoje viver inteiramente para Cristo? Por que não renovar seu primeiro amor? Por que não abandonar todo o peso e o pecado que tão facilmente nos enreda? Jesus está voltando, e mais cedo do que muitos pensam. As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. Não seja como as virgens nécias que só perceberam seu erro quando era tarde demais. Encha sua lâmpada com óleo agora. Lave suas vestes no sangue do Cordeiro antes que a tribulação venha. Se esta mensagem tocou seu coração, não a ignore. Ore agora mesmo. Peça a Deus que examine seu coração. Confesse qualquer pecado. Renove seu compromisso com Cristo. Busque o primeiro amor que talvez você tenha perdido e compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Pode ser a diferença entre eles enfrentarem a tribulação ou serem considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Irmão e irmãs, se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, me ajuda aqui. Deixa aquele like maroto que me motiva a continuar trazendo essas histórias que transformam vidas. E se inscreve no canal, tem muito mais vindo por aí. Agora me conta, qual parte dessa história te impactou mais? Ou melhor ainda, você já viveu algo parecido? Desce aí nos comentários e compartilha comigo, porque adoro ler cada história de vocês. Deus abençoe sua caminhada.